Ela é psicoterapeuta sistêmica, especialista em desenvolvimento feminino, criadora da comunidade Feminino Raiz, mais de 5.000 alunas, Bianca Lauri. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Que bom estar aqui, que bom rever o Léo. Acho que é a última vez que eu vi o Léo... Faz tempo. Nossa, faz tempo, faz uns anos. Faz alguns anos. E aí, Bianca, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Como é que você caiu nesse mundo de psicoterapia? Uau! Isso aí é uma jornada, viu? Eu, há muitos anos atrás, até na época que eu conheci o Léo, eu tava numa fase da minha vida onde eu queria empreender, né? Eu tava começando ali no mundo digital, principalmente. Eu comecei no empreendedorismo. Na verdade, meu primeiro empreendimento foi uma loja de roupa. Muita gente não sabe disso, mas eu abri uma loja de roupa online. Eu ia lá na 25, na José Paulino, comprava os rolos de tecido, assim, levava no metrô e levava pra costureira. A costureira fazia pra mim. Esse foi meu primeiro empreendimento. Mas quando eu tinha os meus 18 anos, assim, eu queria muito começar a fazer algo meu, porque eu trabalhava num escritório, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, eu trabalhava num escritório lá, e eu não era feliz, porque eu pegava aquele metrôzão lotado todo dia, 6h30 da tarde, Delícia. e eu olhava aquelas pessoas, assim, eu via que tava todo mundo muito infeliz, sabe? E eu olhava pra aquilo e eu pensava, cara, deve ter alguma coisa a mais na vida, eu não posso aceitar passar o resto da minha vida aqui. Então, o metrô lotado foi o gatilho, assim, pra eu procurar alguma coisa além. E na época eu fazia faculdade de marketing, porque a minha primeira graduação foi em publicidade. E na faculdade a gente aprendia muito, eu tava numa época que eu tava aprendendo muito sobre como desenvolver marcas. E nesse processo eu gostei muito, me apaixonei muito pela essa questão do brand, como é que a gente desenvolve marcas e tudo mais, e eu fui me aprofundando nisso. E aí decidi criar a minha loja. Então eu fui, juntei meu salário por uma quantidade de tempo, pedi demissão, comecei a fazer minha loja e quebrei. Claro. Bem-vindo ao empreendedorismo. Exato, a gente já chega sempre quebrando. Faz parte, é importante quebrar. Aí quebrei e nesse processo eu tava vivendo um relacionamento extremamente abusivo, né? Bem abusivo mesmo. O relacionamento abusivo ficou meio na moda, mas existem alguns relacionamentos que realmente são patológicos, né? A gente chama de relacionamento patológico, que é um relacionamento onde duas pessoas doentes estão se relacionando. E eu tava vivendo um conflito muito grande na minha vida sobre me descobrir no empreendedorismo e sofrendo muito no meu relacionamento. Então, eu tava naquele lugar onde muitas mulheres acabam se encontrando, né? Aonde eu tava conquistando muitas coisas nos meus empreendimentos, nos negócios que eu fui fazendo, que eu fui caminhando, porque, né, de acordo com o que eu ia fazendo, ia me levando a fazer outra coisa, e eu fui crescendo nisso durante muitos anos. Então, eu tava conquistando dinheiro, sucesso, carreira, fama, tudo que muita gente sonha, mas por dentro eu tava muito infeliz. Tava frustrada no meu relacionamento, tava frustrada comigo mesma, na minha vida, me sentia insegura. E muitas mulheres se encontram nesse lugar hoje em dia. E aí eu fui começar a buscar respostas do porquê eu tava daquele jeito. O que me fazia ficar infeliz? E eu me culpava, porque eu olhava e eu tinha tudo que eu queria, eu falava, tá, mas eu não tô feliz. Não tô completa. E aí eu fui buscar respostas. E no meio dessa busca de respostas, eu já era apaixonada pela parte da psicologia, porque na faculdade de publicidade a gente estuda muito psicologia do consumidor, né? Sim. Então eu já era apaixonada por essa área. E aí eu fui mergulhando muito nessa área. A minha mudança foi tão doida e foi tão extrema. Quem me conhece na época, o Léo pode dizer, eu era bem pirada da cabeça. A mudança externa foi tão extrema porque eu tava me trabalhando por dentro que todo mundo no meu Instagram, eu já tinha um Instagram, eu já era relativamente conhecida na internet. Todo mundo começou a me perguntar, o que aconteceu contigo? Tipo assim, tu tá diferente, mas tu tá mais bonita, tu tá melhor, tu tem algo diferente. E as pessoas começaram a me perguntar, e eu comecei a falar, tô vivendo um processo assim, assim, assado, tô me descobrindo, me conhecendo, entendendo mais sobre feminino, né, etc, etc. E nesse processo as pessoas começaram a me pedir mais disso. Elas queriam saber mais dessa minha transformação, que elas estavam vendo acontecendo em tempo real. E aí, nesse lugar, eu fui buscar uma formação, né? Eu fui buscar uma formação, fui buscar mais conhecimento para começar a atuar de fato nessa área como terapeuta. E aí eu fui para psicologia sistêmica, então me formei como terapeuta sistêmica, aí depois eu fui para a parte das constelações mesmo, fui me aprofundando mais nisso. E aí, cá estou eu hoje. Então, assim, foi essa trajetória que foi algo natural. Nunca foi algo que eu pensei, meu sonho é ser terapeuta. Não, foi acontecendo, sabe? A vida foi me levando para esse lugar. E hoje, principalmente com as constelações, eu sinto... Sabe quando tem aquela sensação de tipo, encontrei, sabe? Eu amo fazer isso. Eu amo constelar. Eu amo trabalhar com as mulheres. Então é um lugar que eu me sinto completa, assim, fazendo, sabe? E foi nesse momento que você viu a oportunidade de um possível negócio? Porque virou um negócio no meio do caminho, Virou né? um negócio. E como que você enxergou isso? Falou, pô, tem oportunidade aqui. As pessoas estão me procurando, estão me pedindo. E que momento que você teve essa virada de chave? Olha,
eu já tinha um negócio na internet, porque eu comecei com essa questão da loja de roupas. Quando eu comecei com a loja de roupas, eu fui estudando, olha como as coisas são. Eu fui estudando como é que eu produzia conteúdo no Instagram, porque na época que eu comecei, não bombava conteúdo no Instagram. Fazer conteúdo no Instagram era... Putz, tinha 5 pessoas fazendo isso na época, entendeu? E eu comecei a pesquisar como é que eu fazia isso pra vender as roupas que eu tinha. Que eu tava produzindo e tudo mais, porque eu vendia elas no metrô, entendeu? Eu levava elas no metrô e vendia pras amigas da faculdade e tudo mais. E nesse processo de buscar como é que eu crio conteúdo pra vender as minhas roupas, eu comecei a descobrir que tava começando a existir uma galera que vendia conteúdo. Aí eu falei, que maneiro, então eu não preciso pagar uma costureira pra fazer algo e daí eu ganho só uma parte do dinheiro que eu vendo da roupa. Se eu vender o conteúdo, eu ganho 100% do dinheiro da minha venda. Eu descobri assim, fui descobrindo sozinha, assim, com os meus 18 anos, sabe? E aí eu falei, caramba, que loucura, então eu vou fazer isso, e aí as roupas meio que é um extra, sabe? Na minha cabeça era assim. Então eu comecei a pesquisar como é que eu fazia pra vender conteúdo. E nesse processo, eu fui desenvolvendo um outro Instagram, que acho que era meu pessoal na época, e que eu falava de fitness, pô. Foi meu primeiro Instagram, eu falava de fitness, porque eu era muito obcecada em treinar, fazer dieta, sempre gostei muito, né? Mas eu era muito obcecada na época e eu sabia muito, assim, tanto que eu queria largar a faculdade de publicidade, fazer educação física, então eu fui nesse caminho, fui aprendendo a produzir conteúdo. Só que eu cresci muito rápido, naquela época era muito fácil crescer no Instagram, né? Não tinha ninguém fazendo isso, então era muito mais fácil. Eu cresci muito rápido, e aí depois de um tempo ali, alguns anos ali, fui criando parcerias, enfim, fui crescendo, e depois começou a surgir uma outra galera. Como é que tu fez isso aí? Como é que tu cresceu o teu Instagram? Igual a gente tava falando aqui antes de começar o podcast. Como é que tu cresceu o teu Instagram? Como é que tu construiu isso aí? Aí eu falei, e se eu vender? Na época tava a moda de vender melhores amigos. Eu falei, acho que eu vou vender esses melhores amigos pra essa galera, e aí eu falo pra elas o que eu fiz. Aí eu acho que eu cobri uns 20 reais, um negócio assim. Eu falei assim, cara, me paga 20 reais que eu vou colocar nos melhores amigos a explicação de como eu fiz esse Instagram aqui. E a galera pagou. E eu comecei a ganhar muito mais dinheiro com aqueles 20 reais do que eu tava ganhando com as parcerias, com os projetos. Aí eu falei, então é assim que a galera faz, entendi. Aí eu fui buscando. Aí eu fui descobrindo que existia página de venda, copy, funil. Eu lembro que eu aprendi sobre funil, que eu sentei num café com uma amiga minha, que hoje também produz conteúdo digital, a Rafinha, e a gente sentou num café ali e a gente falou assim, eu tinha ouvido num master que a gente tinha entrado, a galera falou de funil, né? O que será que esse negócio de funil? Vamos descobrir. Aí começamos a pesquisar funil de venda. Começamos a descobrir o que era funil de venda ali sentado no café. Então eu fui nesse processo, sabe? Então eu já tinha esse business. Então eu já tinha aprendido a vender conteúdo.